Só o Senhor Deus, Pai de todos nós, sabe de todas as coisas. Amém? Dando continuidade ao estudo do segundo livro de Coríntios, é interessante percebermos uma coisa que eu estava ouvindo e achei interessante, né? A visão de uma pessoa sobre a questão de que Deus, de que Jesus, né? Ele expulsou do céu o mal. Ou seja, o mal ainda tinha acesso, o inimigo das nossas almas, né? O espírito que não é esse espírito de paz, de luz, de longanimidade, de mansidão, de domínio próprio, de sabedoria, de equilíbrio, de paz. Esse espírito ele ainda tinha acesso. Lá em Jó, você vê, né, que ele se apresenta como um acusador. E acredito que as pessoas do passado, né, como essa pessoa diz, eles estão no céu. Abraão, Isaac, Moisés. Porém, esse acusador os acusavam, como acusou Jó. Quando Jesus ele vai e paga o preço, era como se ele falasse: olha, agora eles não têm mais culpa, eu paguei o preço. E nós podemos ter também, né, acesso a essa graça, a essa misericórdia que é nos concedida. E aqui diz sobre a ausentes, né, do corpo e presentes com o Senhor. Então, por que nós devemos, né, estar presente com Ele? Porque Ele nos amou primeiro. Em 2 Coríntios 5, de 1 a 10, né, diz que sabemos que se a nossa casa, né, terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mão eterna, mas nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspiramos por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade o que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por queremos ser despidos, né? Mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. E aí, no 8 ele ainda diz: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Porque importa que todos nós, diz no 10, né, nos compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio deste corpo. Então esse corpo é corruptível, né? Só no fim, esse corpo pode ser glorificado, né? Na pessoa de Cristo. Como Cristo foi, né, ao ressuscitar, recebeu um corpo glorificado. Ainda existe aqui o zelo, né, apostólico de Paulo em 2 Coríntios 5, de 11 a 21, que ele diz: e assim conhecemos o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Espero que também a vossa consciência nos reconheça. E aí ele vai, né, ainda no 14 dizendo, né, ainda de 2 Coríntios 5, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto, um morreu por nós, logo todos morremos. E ele morreu por todos para que vivamos, né, e não vivamos para si mesmo, mas para aquele que morreu por nós e ressuscitou. E se alguém está em Cristo, nova criatura há. Nova criatura é
deixando as coisas, né, antigas e passando a fazer as coisas novas. Em todos os conceitos. Não tem aqui um julgamento do que é errado, do que é certo. A sua consciência, como Paulo mesmo diz lá, né, em Romanos, feliz aquele homem no qual não se condena no que faz. Então a sua consciência, ela pode ser seu guia. É interessante que não há, toda a nossa visão ética é baseado muito na Bíblia e na questão do evangelho, da graça, de você se dar bem, de você ir bem, como um pai que quer o melhor para o filho, e não como uma pessoa ditadora que quer que façamos algo, senão seremos condenados. E aqui no Ministério da Reconciliação, né, ainda continuando, agora no 5, ainda no finalzinho, iniciando o 6, ele diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando ao homem as suas transgressões, e nos confiando a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilie com Deus. O que Israel, o povo de Israel naquela época não percebeu, que eles tinham chamado para ser sacerdote do mundo, para levar essas boas novas para as outras nações e não se sentir melhor do que os outros. E no 6 ainda continua dizendo, né, sobre a abnegação, né, de Paulo. Ele diz: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a quem não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando-nos nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado, né? Então Paulo, ele tinha muito esse cuidado, né, aqui no Ministério da Reconciliação. E na abnegação de Paulo, ele ainda continua descrevendo, né, 2 Coríntios 6, de 4 a 10, pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, no trabalho, na vigília, no jejum, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra de verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, que ofensivas, que defensivas, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganador, como verdadeiro, como desconhecido, entretanto bem conhecido, como se estivesse morrendo, e contudo eis que vivemos castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muito, nada tendo, mas possuindo tudo. Então aqui ele deixa, né, a mensagem de que diante de todas as circunstâncias, né, ainda somos, né, e devemos manter, né, firmes e saber que essas coisas podem nos sobreviver. O amor com amor se paga, né? Ele diz aqui em 2 Coríntios 6, de 11 a 3, para vós outros, ó Coríntios, abre-se os nossos lábios e alarga-se os nossos corações. Não tendes limites em vós, em nós, mas estai limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição. E aí ele diz que nenhuma comunhão, né, com os incrédulos. 2 Coríntios 6, de 14 a 18. Não que você não deva estar, não deva se diferenciar, não deva se achar melhor. Esse é o erro que Israel cometeu, talvez. Mas você saber que existe uma diferença, né? Ele diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, as pessoas que não creem em Cristo, né? Porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade, ou em comunhão entre luz e trevas, né? Que harmonia há entre Cristo e o maligno, que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos.
né? Então ele faz essa, e ainda termina ainda dizendo, né? Serei vosso pai e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então tem que ter essa identificação, né? E o afeto de Paulo com os coríntios, né, é muito percebido, né, no capítulo 7. Ele diz: acolhei-vos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em vosso coração para junto morrermos e vivemos. Muito grande é a minha fraqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordando de júbilo. E ele se alegra aqui com a chegada de Tito. É interessante, né, que é narrado aqui em 2 Coríntios 7, né, de 5 a 16. E Tito parece que era uma pessoa muito que tinha recursos, né, e que doava tempo, o que podia em prol, né, desse ministério, né, não tinha apego às coisas materiais para abençoar, né, as outras pessoas, não tendo demais e o outro não faltando, né? Então ele diz aqui: porque chegamos nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, luta por fora, temores por dentro, porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Olha para você ver como que uma pessoa pode ser bênção, né, na vida de várias, né? Agora que me alegro, não porque foste contristado, mas porque fostes contristados para arrependimento, para que nossa parte nenhum dano sofresseis, né? Então, às vezes, ao ser contristado, né, às vezes isso faz com que você arrependa, né, de alguma coisa que você não faz do jeito que deveria. No 13 ele ainda diz: foi por isso que nós sentimos confortados, e acima dessa nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos nós. É interessante, ele ainda diz no 14: porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fique envergonhado, pelo contrário, como em tudo vos falamos com a verdade, também a vossa exaltação na presença de Tito verificou-se verdadeira. Então é interessante, né? Uma pessoa que pode levar, né, esse afago, dividir o pão, né? E aí no 8 ainda finaliza nesse estudo ele dizendo, né, a oferta, né, das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia e o novo cargo de Tito. A gente percebe muito isso, ó. Também, irmão, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida à igreja de Macedônia, por meio de muita prova, tribulação, manifestaram, né, a abundância de alegria, ou profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Pedimos-nos com muito rogos a graça e a participarem na assistência dos santos. E aqui ele vai falando sobre recomendar a Tito, né, que começou assim também, completa essa graça entre vós, como tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Interessante que ele diz, né, sobre Jesus Cristo, aqui no versículo 9, que conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de nós, para que pela sua pobreza vos tornasse rico. Quer dizer, ele grande se fez pequeno. Qual o grande líder, qual o grande, né, que se fez tão pequeno para estar entre nós? Porque de outra forma não estaria, né? E ele, mesmo sendo grande, se fez pequeno por nós. E no 10 ele ainda diz uma coisa que eu acho muito interessante, que é uma coisa que eu sempre pego, né, nessa caminhada lá de Gênesis até aqui em 2 Coríntios que estou, que eu falo o seguinte: olha só, ele diz aqui: e nisto dou minha opinião, no capítulo 8 de 2 Coríntios, né, aqui no versículo 10, pois a vós outros que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também
o querer convém isto, contemplai agora a obra começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo a vossa posses, as vossas posses. Porque se há bondade, será aceita conforme que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros sejam alívio e vos sobrecarrega, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daquele venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu não teve falta. Então, o evangelho da graça, o evangelho, né, as boas novas é essa, é amar a Deus sobre todas as coisas, então não ter apego a nada, e amar o próximo como a ti mesmo, ou seja, abrindo mão se algo te sobrepuja, né, para auxiliar, para prestar, né, serviço ao outro. E aqui é interessante que começa dizendo, né, e nisso dou minha opinião. Então, o evangelho, ele é iluminado, né, escrito por pessoas iluminadas, mas essas pessoas, elas escrevem, né, e em alguns momentos, igual Pedro ali, que Jesus acaba de exortar, depois ele o repreende, no mesmo minuto, ou 2 minutos depois. Então nós sabemos que nós temos o mal dentro de nós, e Cristo é que nos equilibra. Então, no mesmo momento que podemos ser bênção, podemos também ser maldição. Então, nós que temos que ter atento para isso. E igual um livro, né, que as pessoas escrevem, segundo a visão delas, e você ao ler, você retira algo, mas você tem a sua visão também. Então, aqui o livro, ele é escrito na visão de Paulo, segundo Coríntios, como outros. E como outros livros escritos por outros. Eu sempre dou o exemplo lá de, apesar de ter uma dimensão muito maior de entendimento, mas quando Salomão diz, né, que mais vale um aborto que um homem que vive 100 anos. Então, aquele momento ali, ele estava tendo uma visão dele baseado na experiência dele. Então, o livro, ele é inspirado, né, por Deus, por homens que escreveram, mas numa linguagem humana, numa didática, numa forma de ver humana, e segundo os momentos culturais ali, né? Então as pessoas às vezes pegam, né, partes para doutrinar, igual Paulo, às vezes ele usava muito alguns dizeres, né, daquela cultura ali, chamando atenção para algum momento que estava acontecendo ali cultural, e as pessoas pegam isso para doutrinar as igrejas. Então temos que tomar esse devido cuidado, porque isso aqui tem que ter entendimento que é um evangelho iluminado por Deus Pai, né, aonde as pessoas escrevem numa linguagem humana. Então, quanticamente falando, fisicamente falando, Deus é muito maior, é uma energia muito, muito grande, né, muito maior do que essas coisas, né, as nossas visões humanas. Mas nós temos que ter essa compreensão daquilo que nos faz bem, que nos traz paz, que nos traz coisas boas, né, e não aquelas coisas que nos faz, né, sentir angustiado, né, nos faz viver debaixo, né, de um jugo. Então, isso cada um faz consigo mesmo. Não precisa de ninguém dizer o que é certo, o que é errado, o que ele deve ou não fazer. Ele mesmo tira, né, suas próprias conclusões. E o novo encargo de Tito, né, fechando aqui, ele diz: mas a graça a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. Então você vê que Tito era uma pessoa, né, muito dedicada, né, ao ministério, e uma pessoa que provavelmente tinha posses, pelo que a gente lê aqui. No 23 do 2 Coríntios 8, ele ainda diz, né: quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco, quanto a nosso irmão, não são mensageiros das igrejas e a glória de Cristo. Então, é interessante percebermos, né, que esse é o evangelho da graça, o evangelho de um olhar, né, pelo outro e poder fazer e não julgar, não condenar, porque às vezes, eu como psicanalista, às vezes eu vejo, né, tem pessoas que você fala, tá nessa vida aí porque quis assim, e não é bem assim, é uma doença mental, é uma limitação ali, vícios, algumas coisas que levam aquelas pessoas, né, para um subterfúgio, e aí elas não percebem. Então tem que ter uma ajuda, às vezes profissional,
para fazer com que as pessoas percebam Deus. Deus pode estar do lado, mas ela não tem aquela tranquilidade, a ansiedade, a angústia no coração, às vezes não faz ela perceber Deus. E ao trabalhar com isso, ao curar-se, né, às vezes de traumas, de coisas que a vida foi levando ela a ter uma consciência às vezes equivocada, não ter essa força mental, não ter essa perseverança, né, ela foi se deixando levar e se encontrar naquele momento. Uma prova, né, que eu dou, apesar de eu saber que tem várias coisas, né, a serem estudadas sobre isso, mas Judas, ele conviveu com Jesus 3 anos e suicidou no final. Então, Jesus é o maior psicólogo, psiquiatra, psicanalista, terapeuta, médico que já existiu, né? Tinha uma visão do que é o sentimento humano. Ele veio aqui para viver isso na carne, para ter propriedade, né? Para quando ele diz ali na cruz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele sabia o que ele estava falando. Porém, Judas, ao perceber todas essas lições, todo esse ensinamento, mesmo assim não conseguiu resolver-se consigo mesmo, porque tem algo que só você pode trabalhar com você mesmo. E aí sim, ao equilibrar-se, você vai perceber Deus em tudo. E aí você vai conseguir se conectar, né, essa força, essa energia maior, e isso vai equilibrar a sua vida a ponto de você ver o Evangelho como essas boas novas de um pai que quer cuidar de um filho, que quer o melhor para um filho. E aí vai ficar leve, não vai ficar aquele fardo pesado, né? Você vai conseguir perceber como proceder para que você se dê bem, porque essa sempre foi a preocupação do pai. Amém?